Você já ouviu falar de lugares que parecem amaldiçoados, onde o tempo para e o silêncio é tão pesado que chega a sufocar? Em Belém, no Pará, há um vilarejo esquecido pelo tempo. Poucos se atrevem a mencionar o nome desse lugar, e os que sabem preferem esquecer. Tudo começou com um poço. Um simples poço de água que, em uma noite fatídica, foi manchado por algo terrível. Os moradores fugiram. Casas foram abandonadas, vidas foram destruídas e histórias assustadoras começaram a circular. Há quem diga que o poço guarda algo sombrio. Uma presença que sussurra à noite, atraindo os incautos com promessas falsas. Mas cuidado, quem escuta esses sussurros nunca mais volta a ser o mesmo. Prepare-se para uma jornada de suspense, mistério e terror, enquanto exploramos os segredos mais obscuros do Poço de Sangue. No interior do Pará, escondido por uma densa floresta de mangueiras e cipós, havia um pequeno vilarejo chamado Vila do Carmo. Apesar de humilde, era um lugar vibrante, cheio de vida e histórias. Os moradores viviam da pesca e da agricultura, e o coração da vila era um poço comunitário, construído há mais de 100 anos. Diziam que a água daquele poço era mais pura do que qualquer outra na região, e até os mais céticos juravam que ela tinha propriedades curativas. Mas tudo mudou em uma noite sem lua. Era o ano de 1974. Dona Helena, uma das parteiras mais conhecidas da vila, foi acordada às pressas pelo barulho de batidas frenéticas em sua porta. Era José, um jovem pescador, ofegante e desesperado. Sua esposa, Maria, estava em trabalho de parto, mas algo parecia errado. Sem hesitar, Helena pegou sua bolsa de couro e correu pela vila até a humilde casa de José. Ao chegar, encontrou Maria gritando de dor, com as mãos manchadas de sangue. O ar parecia pesado, quase sufocante, e Helena teve um mau pressentimento que não conseguia explicar. Ela fez o possível para ajudar no parto, mas quando o bebê finalmente nasceu, algo estava terrivelmente errado. O choro não veio. Helena olhou para o pequeno corpo pálido e, ao virar o bebê, viu que ele tinha um símbolo estranho marcado na pele, como uma cicatriz antiga. Era um desenho de algo que ela não conseguia identificar, mas que fez seu estômago revirar. Enquanto tentava acalmar Maria, Helena percebeu que o símbolo parecia brilhar. Foi então que o primeiro grito veio de fora. Os gritos cresceram, acompanhados de vozes desesperadas e passos correndo pela vila. Helena saiu apressada, deixando Maria descansando, e viu uma cena que jamais esqueceria. O poço, antes cristalino, agora estava tingido de vermelho. A água, que todos consideravam sagrada, parecia fervilhar, soltando uma fumaça fina que subia até o céu. Os moradores começaram a se aglomerar ao redor do poço, alguns rezando, outros gritando por respostas. João, o líder da vila, tentou manter a calma, mas sua voz era abafada pelo caos. Foi quando um dos pescadores, Antônio, decidiu se aproximar. "Eu vou ver o que está acontecendo. Talvez algo tenha caído lá dentro", disse ele, com uma coragem forçada. Antônio desceu pelo balde improvisado, segurando uma lanterna velha. Todos observavam em silêncio enquanto ele desaparecia na escuridão. Segundos se passaram, depois minutos. E então, um grito estridente ecoou de dentro do poço, tão agudo que fez as pessoas tampar os ouvidos. Quando puxaram o balde de volta, Antônio não estava mais lá. Apenas a lanterna, quebrada e coberta de uma substância negra e viscosa. Após o desaparecimento de Antônio, ninguém mais se atreveu a chegar perto do poço. Mas isso não impediu que ele começasse a chamar. No início eram apenas sussurros baixos e quase inaudíveis. Porém, com o passar dos dias, os moradores começaram a ouvir vozes familiares saindo de dentro dele. Vozes de parentes falecidos, de amigos perdidos, de entes queridos. Joana, uma das crianças da vila, foi a primeira a ser atraída. Ela desapareceu numa madrugada, e o rastro de pegadas levou direto ao poço. Sua mãe, desesperada, jurava que ouvia a menina chamando por ela todas as noites, pedindo para ser resgatada. Com o tempo, a vila foi tomada por uma onda de medo e paranoia. Muitos fugiram, abandonando suas casas e pertences, mas os que ficaram começaram a notar algo ainda mais perturbador. O poço não era apenas uma presença passiva, ele parecia vivo. Os poucos que permaneceram na Vila do Carmo começaram a investigar o passado daquele poço.
desesperados por respostas. Entre eles estava Padre Amaro, um homem de fé abalado pelos horrores que presenciara. Ele reuniu os moradores mais velhos, aqueles que poderiam lembrar como o poço foi construído, e realizou uma reunião na igreja, o único lugar onde as pessoas ainda se sentiam relativamente seguras. Dona Gertrudes, uma mulher de 84 anos, foi a primeira a falar. Sua voz tremia, mas sua memória parecia intacta. Eu era uma menina quando meu pai me contou sobre o poço. Ele disse que não foi um poço comum. O terreno onde ele foi cavado já era amaldiçoado. Diziam que ali era um cemitério indígena antigo, profanado por exploradores em busca de ouro. Outro homem idoso, seu Raimundo, completou: eu ouvi dizer que antes de construírem o poço, os exploradores fizeram um ritual. Eles acreditavam que precisavam oferecer um sacrifício para encontrar as riquezas que estavam escondidas naquele solo. Dizem que uma família inteira foi enterrada viva ali. Padre Amaro engoliu em seco. Ele era um homem de ciência e fé, mas algo naquelas histórias parecia terrivelmente real. Ele decidiu procurar documentos antigos na paróquia e descobriu registros que confirmavam parte das histórias. O terreno da Vila do Carmo havia sido, de fato, palco de conflitos sangrentos entre colonizadores e indígenas. Havia também relatos de desaparecimentos misteriosos de trabalhadores durante a construção do Poço. A verdade era clara. O poço nunca foi um lugar de bênçãos. Desde o início, ele era uma porta. Um portal para algo que os humanos não deveriam tocar. Enquanto o Padre Amaro buscava respostas, a situação na vila se tornava insuportável. O poço parecia estar expandindo sua influência. Os sussurros agora ecoavam pelas casas, mesmo para aqueles que tentavam ignorá-lo. Alguns moradores começaram a ter visões. Sombras caminhando dentro de suas casas, mãos invisíveis tocando seus ombros. E, o mais aterrorizante, olhos vermelhos que brilhavam na escuridão da floresta ao redor da vila. Maria, a mulher que havia dado à luz o bebê marcado, começou a piorar. Ela dizia que ouvia o choro do filho morto todas as noites e jurava que ele estava dentro do poço. José, seu marido, fez o impossível para acalmá-la, mas numa noite chuvosa Maria desapareceu. Seu corpo foi encontrado à beira do poço, com os olhos arregalados e a expressão de puro terror congelada em seu rosto. Foi nesse momento que Padre Amaro decidiu agir. Ele acreditava que, se o poço havia sido profanado por um ritual maligno, talvez fosse possível fechá-lo com um ritual de purificação. Ele reuniu os poucos que ainda tinham coragem para enfrentar o mal e começou os preparativos. Com a ajuda dos moradores, Padre Amaro trouxe sal, água benta e velas. Eles decidiram realizar o ritual à meia-noite, o horário em que a presença do poço parecia mais forte. A pequena multidão cercou o local, recitando orações e segurando firmemente seus amuletos religiosos. No início parecia funcionar. A fumaça que saía do poço diminuiu e o ar ficou menos pesado. Mas no momento em que Padre Amaro começou a derramar a água benta, um vento forte soprou, apagando as velas e mergulhando a vila na escuridão. Foi então que eles apareceram. Figuras sombrias, sem rostos, começaram a emergir do poço, uma a uma. Suas formas eram distorcidas como se fossem feitas de fumaça, mas seus olhos brilhavam como brasas. Eles cercaram os moradores que gritavam e rezavam desesperadamente. Padre Amaro tentou continuar o ritual, mas sua voz era abafada pelos gritos das criaturas. Uma delas avançou sobre ele, e antes que pudesse reagir, foi puxado para dentro do poço. Os outros moradores fugiram em pânico, deixando o local para trás. Na manhã seguinte, a Vila do Carmo estava deserta. Os poucos que sobreviveram decidiram nunca mais voltar. O local foi tomado pela floresta e o poço foi esquecido pelo tempo. Mas há quem diga que ele ainda está lá, esperando sua próxima vítima. Exploradores que se aventuram pela região relatam ouvir sussurros e sentir calafrios inexplicáveis. E os que ousam se aproximar do poço nunca mais são vistos. Se você ouvir falar de um vilarejo abandonado nos arredores de Belém, lembre-se desta história. O poço de sangue é mais do que uma lenda. É um aviso. Nem todas as portas foram feitas para serem abertas, e algumas histórias devem permanecer enterradas, assim como os segredos daquele poço.